Olha, há sim uma prevalência de acidente vascular cerebral, AVC, entre pessoas abaixo de 50 anos e, olha, quase que dobrou no período da pandemia da Covid-19, acendendo aí um alerta para a doença, uma doença que lidera as causas aí de internações, mortes no país e que sempre esteve associada aos mais velhos. Quem passa a conversar conosco a partir de agora é o doutor Fernando Gameleira, médico neurologista. Doutor Fernando, um bom dia. Bom dia, Elias. Obrigado pelo convite para discutir esse assunto com a população. Pois é, doutor. Eu cresci imaginando de que AVC era doença de velho, de pessoas com uma certa idade, uma idade bastante avançada. Como é que tem sido a progressão dessa doença nos últimos anos, doutor? A gente tem visto, de forma ainda não muito bem definida, um aumento significativo na ocorrência de AVC em pessoas mais jovens. AVC em jovens sempre existiu, inclusive em crianças, mas com uma incidência muito menor do que a gente está vendo atualmente. Doutor, a gente tem uma explicação, é o vírus da Covid, é a Covid-19, é o novo coronavírus, o elemento desencadeador desse volume que não é razoável, não é proporcional ao que a gente tinha antes do período da pandemia. Isso já é possível afirmar? É possível dizer que há uma correlação temporal, tanto com a ocorrência da Covid quanto com a vacinação contra a Covid. A Covid, naquela fase inicial, que dava doença muito grave, ela costumava matar a pessoa por trombose. Tanto trombose dos vasos pulmonares, quanto trombose em outras regiões, inclusive no cérebro. Atualmente, a Covid está vindo com uma gravidade muito menor, mas a gente continua vendo esses casos não somente de AVC, mas de outras doenças neurológicas, principalmente as doenças inflamatórias neurológicas, com um avanço muito grande. Então, não dá para dizer com certeza que é associada à Covid, nem a vacinação contra a Covid, mas essa relação temporal é mais ou menos evidente. Podemos relacionar aí entre os possíveis fatores os hábitos de vida entre, principalmente os mais jovens, doutor, os elementos como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, obesidade parece ser bem mais presente do que em qualquer época, doutor? Sim, esses fatores de risco são conhecidos desde há muito tempo, mas eles não mudaram. Ou mudaram um pouco, porque na Covid, na quarentena, as pessoas passaram a ter menos atividade física e a comer mais. Mas não é razoável achar que essa seja a causa principal desse aumento de AVC em jovens, inclusive em crianças. Então, em crianças, a AVC era uma ocorrência excepcionalmente rara e agora está sendo mais frequente. Então, eu acho que a explicação mais provável está nessa ocorrência da Covid e na vacinação contra a Covid. Teoricamente, a vacinação tem um risco pequeno de desenvolver Covid, mas nunca foi testada adequadamente. As vacinas da AstraZeneca, elas têm uma chance maior de provocar isso, mas mesmo assim não é bem definido essa relação. Então, a gente tem esses dois dados, e a ocorrência da Covid em si, infelizmente, está com a intensidade cada vez menor, apesar de estar muito prevalente ainda, quanto à vacinação. A gente precisa estudar mais para ter uma explicação melhor e, assim, conseguir evitar que esses casos continuem aumentando. Bem, e os casos vão continuar a aumentar, né, doutor? Porque a vacinação continua, a Covid continua aí, aliás, tem uma nova cepa já em circulação que deve nos dar alguns problemas um pouco mais adiante. Para você ter uma ideia, eu faço sobreaviso na maternidade Santa Mônica. Os casos neurológicos são encaminhados a mim.
E anteontem eu vi 2 casos de provável acidente vascular encefálico em gestantes. Claro que acidente vascular encefálico em gestante também sempre existiu, mas a gente está sendo chamado com uma frequência cada vez maior para ver esses casos. Então, pode ser coincidência, mas não parece que seja coincidência. A relação causal então, essas 2 situações que eu falei é que é mais sugestivo do que ser o real. Bom, agora, doutor, sabendo disso, o país está se preparando, Alagoas está se preparando para enfrentar uma doença que sempre foi um problema muito sério e, assim, sob todos os aspectos, porque alguém que tem um acidente vascular cerebral pode vir a óbito, e aí seria o elemento fatal, mas pode ficar com muitas sequelas. Isso é um problema para a medicina, isso é um problema para os governos, porque é alguém que sai da condição produtiva e tira mais um, porque vai cuidar deste, e passa a ser um elemento financeiro também na discussão. O país tem se preparado para essa situação? A situação aqui em Alagoas é ainda mais grave do que no país como um todo. Mesmo antes do advento da pandemia da Covid-19 e da vacinação, o AVC já era a principal causa de morte em Alagoas. E a gente precisa se preparar melhor desde a atenção básica. É muito difícil os pacientes conseguirem consulta para controlar bem o seu diabetes, o seu colesterol elevado. E isso, evidentemente, que reflete na ocorrência de AVC nas fases seguintes. O atendimento hospitalar ainda é muito precário, mas melhorou. A gente hoje já tem a unidade de AVC no HGE, já tem o Hospital Metropolitano, que dá uma boa retaguarda, mas precisa melhorar muito a atenção básica e mesmo essa atenção terciária ainda não é ideal. Bom, o fato é que nós estamos acompanhando jovens, cada vez mais jovens, com AVC, e tem sim uma relação temporal com o que nós estamos acompanhando do início de 2020 para cá. Isso não tem como a gente separar, né, doutor? É verdade, a relação temporal é evidente, mas a explicação do mecanismo ainda não está clara. Portanto, é preciso que se estude mais, é preciso que tenha-se explicações mais convincentes para que se possa traçar uma estratégia com mais sucesso na prevenção e no tratamento do AVC em pessoas jovens. Daí o porquê da gente observar entre aqueles que estão entre as vítimas fatais uma presença muito forte de pessoas que são diabéticas e hipertensas, doutor? Sim, porque essas pessoas têm fatores de risco a mais. Tem os fatores tradicionais, que são esses que você citou, e tem a ocorrência da pandemia e a vacinação em massa. E certamente contribui para esse quadro. Então, se você tem mais de um fator de risco, a chance de ter o AVC aumenta bastante. Bom, aí a gente vai viver aí a cruz e a espada, não é, doutor? Se vacinar, e aí o senhor coloca inclusive a vacina da AstraZeneca como sendo aí um elemento que precisa de uma discussão científica maior, mas as outras também, dado ao tempo exíguo da sua confecção e naturalmente a sua inserção social, e não se vacinar e como enfrentar a pandemia. É um elemento extremamente difícil, um momento difícil, mas que só a ciência vai poder dar um desvendar disso um pouco mais adiante, doutor. É verdade, e por isso que a decisão de vacinar ou não vacinar tem que ser sempre individual. Cada pessoa deve ponderar os riscos e os benefícios e tomar essa decisão, para que a gente tenha uma chance maior de ter um bom êxito nessa luta que está sendo travada. AVC é a nossa única preocupação, professor, do ponto de vista cerebral, quando a gente fala sobre coronavírus? De modo nenhum. Como eu falei para você, é muito mais frequente as doenças inflamatórias do sistema nervoso.
por exemplo, esclerose múltipla, neuromielite óptica, síndrome de Guillain-Barré. Então, essas doenças inflamatórias, pelo menos na minha experiência pessoal, têm sido muito mais frequentes do que a AVC nas pessoas que ou tiveram Covid ou se vacinaram. Então, o AVC é um problema gravíssimo, mas nesse contexto não é o principal. Bem, quais são os reflexos dessas doenças, doutor, para quem as adquire? Primeiro é piorar a doença que já tinha. E essa piora pode significar um novo surto da doença e pode significar, inclusive, a morte do paciente. Eu já tive alguns pacientes que aconteceram isso. Então, é uma situação grave que clama por um melhor estudo, uma melhor explicação. E aqui não cabe politizar a questão. A gente tem que ver a questão do ponto de vista estritamente técnico, para que assim efetivamente possa ajudar a população. Bom, doutor, tem muita gente se queixando, alguns comentários aqui no WhatsApp sobre o surgimento de encefalites, de dores frequentes de pessoas que não tinham essas dores antes. Pode estar relacionado a alguma questão autoimune, pode estar relacionado a alguma outra questão, doutor? É muito provável que esteja. Por exemplo, a gente tem um grupo de neurologistas brasileiros e ainda ontem um colega do Hospital das Clínicas de Porto Alegre relatava que nesse hospital, como a gente vê aqui também, a ocorrência de encefalite autoimune aumentou muito. Volto a dizer, não dá para explicar isso dizendo que foi a Covid ou que foram as vacinas, porque não há uma conclusão ainda. Mas essa relação temporal é inegável. Lá como aqui, as encefalites autoimunes, que eram doenças raras, estão ficando menos raras. Então, a relação causal provavelmente existe. Bem, doutor Fernando, nesse sentido, os médicos em geral, desde o clínico lá na primeira consulta, eles precisam ser um pouco mais atentos, um pouco mais cuidadosos e, bom, incentivar a busca por um neurologista, por um especialista da área, de modo que a gente aprofunde um pouco mais e aprofundando um pouco mais a gente chega a alguma conclusão e, naturalmente, a um desfecho que dê um pouco mais de qualidade de vida a essas pessoas? Elias, a minha opinião pessoal é que o médico deve ter um exercício muito simples de se colocar no lugar do paciente, de fazer pelo paciente o que ele gostaria que fosse feito por ele ou pelos seus familiares. Se o médico for honesto o suficiente, for claro quando estiver conversando com seus pacientes, eu acho que ele já terá cumprido a sua missão. Se colocar no lugar do paciente e agir como se ele fosse o paciente. Esse é, a meu ver, o grande segredo. Bem, para o poder público fica aí a ideia muito clara do interesse pelo tema, porque essas pessoas estão desenvolvendo não só dores de cabeça, mas que se aprofundam pelas costas, pescoço. A gente tem muita reclamação aqui, doutor, de disfunção muscular, de movimento involuntário de que antes não existia, e algumas pessoas também reclamando de anomalias de locomoção. Tudo isso pode estar associado, doutor, a essas questões que estamos aqui discutindo? Sim, mas é preciso também levar em conta que o isolamento social fragilizou muito a saúde mental das pessoas e uma boa parte dessas crises se deve a esse comprometimento mental que não pode ser subestimado. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar que as doenças vasculares e autoimunes aumentaram muito em decorrência desse contexto da pandemia e da vacinação, mas a gente também não pode desconsiderar que a saúde mental da população foi afetada de forma muito grave e continua sendo afetada. Então, é uma situação em que a gente tem que ter muito bom senso para poder separar o joio do trigo. Muito bem. Doutor Fernando Gameleira, nossa gratidão pelas informações
que as pessoas busquem um comportamento também um pouco mais adequado. A gente tem tido os fatores de risco bastante presentes numa fatia da população muito jovem, e obesidade tem sido aí um elemento diferencial nessa discussão. Doutor Fernando Gameleira, muito obrigado mesmo. Ótimo dia para o senhor. Ótimo dia, Elias. Um abraço a você e todos os ouvintes. Estou sempre à disposição. Doutor Fernando Gameleira é médico neurologista.